Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Leia a Bíblia comigo inteira, a Bíblia inteira em um ano. Olha, aqui nós leremos a Bíblia ao longo desse ano, do Gênesis ao Apocalipse. Claro, como eu já tenho explicado várias vezes, eu estou me focando de maneira central nas 12 principais histórias que dão sentido a toda a história da salvação. As 12 principais narrativas. Eu já falei várias vezes quais elas são, se você está chegando agora. Pode começar a partir de hoje, mas ouça os episódios anteriores retroativamente, que você vai entender, né? Não dá para explicar todo episódio, né? Que a gente gasta muito tempo com isso. Gente, hoje nós leremos Números capítulo 3, Deuteronômio capítulo 3 e Salmo 87. Lembrando que hoje é o episódio 54, o 54º dia. Falaremos sobre a tribo de Levi. E olha, deixa eu partilhar uma novidade com você, uma novidade bem especial. A partir de hoje, nós teremos um presente aqui no nosso podcast diário Bíblia em um ano. A partir de hoje há 4 meses, né? Por 4 meses, nós teremos a alegria de ter um missionário da Canção Nova, o Orlando Júnior, meu irmão de comunidade, muito amigo, que é radialista na Rádio Canção Nova há mais de 20 anos. Ele fará as leituras bíblicas para nós, por 4 meses aqui, sabe? Me ajudará nesse projeto. Confesso que como padre eu uso muito a voz, padres, professores, né? A gente usa muita voz. Então eu estou com a voz bem debilitada e o Orlando vai me ajudar. Eu vou fazer a reflexão, a entrada aqui sempre do novo episódio, né? O começo e a reflexão no final. E o Orlando por um tempo vai ler aqui para mim, para minha voz se recuperar, né? Mas estou muito feliz de ter o Orlando Júnior aqui, então você vai conferir sempre o Orlando lendo as leituras, uma voz muito bonita, que vai edificar muito também aqui o nosso podcast. Números capítulo 3. Eis a posteridade de Aarão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Aarão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Aarão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levavam à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Aarão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta-a ao sacerdote Aarão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda da reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Aarão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel para serem inteiramente dele. Estabelecerás Aarão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito, que abre o seio de sua mãe entre os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caate, segundo suas famílias: Amram, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e de Semei, são as famílias dos Gersonitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam no ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos Gersonitas era Eliasaf,
filho de Lael. Na tenda de reunião tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua cobertura, do véu que cobria a entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos Amranitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e dos Ozielitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elissafã, filho de Oziel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário, que serviam para o ministério, o véu e tudo que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Aarão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e as dos Muzitas. Essas são as famílias dos Meratitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, de suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço. Das colunas que se encontravam em volta do átrio, com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Aarão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da reunião ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em um lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de 1 mês para cima, eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Aarão e seus filhos, para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim, recolheu a quantia de 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Aarão e seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Deuteronômio capítulo 3. Voltamo-nos em seguida para os lados de Bazã, e Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Edrai. O Senhor disse-me: nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, com todo o seu povo e sua terra. Trata-o como trataste Seom, rei dos amorreus, que habita em Ezebom. O Senhor nosso Deus entregou-nos também Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nem um só dos seus escapou.
Tomamos então todas as suas cidades, não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos. Em número de 70, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas, com altas muralhas, portas e ferrolhos, sem contar as numerosas cidades abertas. Votamo-las ao interdito, como tínhamos feito a Seom, rei de Ezebom, com os homens, as mulheres e as crianças. Mas reservamo-nos os animais e o espólio das cidades. Foi assim que tomamos naquele tempo a 2 reis dos amorreus, o território que estava além do Jordão, desde a torrente do Arnon até a montanha do Hermon. Os sidônios dão a Hermon o nome de Sarion, e os amorreus o de Sanir. Todas as cidades da planície, todo o Galaad e todo o Bazã, até Salca e Edrai, cidades do reino de Og em Bazã, porque Og, rei de Bazã, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de Balsato, em Rabá, cidade dos Amonitas. Tem 9 côvados de comprimento e 4 de largura, em côvados ordinários. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território desde Aroer, que está no vale do Arnon, assim como a metade da montanha de Galaad com suas cidades. Dei a meia tribo de Manassés o resto de Galaad e todo o Bazã, reino de Og, toda a região de Argob, com todo o Bazã, e o que se chama a terra dos Refaim. A Jair, filho de Manassés, coube toda a região de Argob até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e ele deu o seu nome às aldeias de Bazã, chamadas ainda hoje aldeias de Jair. A Maquir dei Galaad. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra que se estende desde Galaad até o torrente do Arnon, servindo de limite o meio do vale, e depois até a torrente de Jadoc, fronteira dos Amonitas. E enfim, a planície do Jordão, desde Genezaré até o mar da planície, o mar salgado, ao pé das encostas do Fasga, para o oriente. Naquele tempo dei-vos esta ordem: o Senhor vosso Deus deu-vos esta terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marchareis à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, com vossos filhos e vossos animais, sei que tendes muitos animais, ficarão nas cidades que vos dei, até que o Senhor tenha assegurado o descanso de vossos irmãos, como o vosso, e tenham por sua vez tomado posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo dei a Josué a seguinte ordem: visite com os teus olhos tudo o que o Senhor vosso Deus fez a esses 2 reis. Deste modo tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor vosso Deus que combaterá por vós. Entre mentes roguei ao Senhor, dizendo: Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo grandeza e poder de vossa mão. Qual é, nos céus e na terra, o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se pudesse também eu passar e ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha e o Líbano. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Disse-me: basta, não me fales mais em tal coisa. E sobe ao cimo do Fasga. Lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com os teus olhos a região. Mas tu não passarás o Jordão. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale, de frente de Bet-Fegor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra bendita. Nós te louvamos porque nós vemos a sua escolha, Senhor, sobre os levitas, para serem seus sacerdotes, o teu povo consagrado. Te louvamos também porque no livro do Deuteronômio vimos, aliás, que o Senhor combate por aqueles que te obedecem, por aqueles que são teu povo. Vimos como o Senhor deu força a Josué para prosseguir a sua missão. Muitos de nós, talvez cansados, Senhor,
na nossa missão de sermos padres, pai, mãe, empresário, trabalhador, cristão. Mas o Senhor também está conosco e nos dará graça de irmos até o fim no nosso caminho. Amém. Amado filho, amada filha, como o padre já comentou na oração, né? Nós lemos em Números, capítulo 3, a tribo de Levi, né? Sobre a tribo de Levi, que foi separada por Deus das outras tribos, né? E eles estiveram acima dos outros israelitas, que adoraram, né, o bezerro de ouro, né? Deus os elevou. Toda a tribo de Levi foi colocada a serviço de Deus no tabernáculo. Mas nem todo levita era um sacerdote, né? Alguns entre eles eram sacerdotes. Mas você sabe que antes, todos os israelitas eram sacerdotes. Mas depois da transgressão, quando eles adoraram o bezerro de ouro, né? Aí Deus separou só a tribo de Levi, né? Que tinha ficado fiel, para adorá-lo e servi-lo no templo, né? Interessante a dinâmica da escolha de Deus. Ao longo de toda a história, Deus sempre escolheu pessoas. Separou pessoas para Ele, para o seu trabalho. Por isso a gente precisa rezar pelas vocações. Olha, eu sou padre, sou muito feliz de ser padre, mas eu vou ser sincero. Tem muito trabalho, muita coisa. A gente precisa de mais padres, urgente. Se eu mostrar para você quantas mensagens chegam por dia, pedido de socorro, de direcionamento nas minhas redes sociais, você vai falar, padre, você está brincando. E eu tento dar o meu melhor, mas eu sou um só, né? Não consigo. Então a gente precisa rezar por vocações, por boas vocações, que Deus continue chamando, separando, preparando e enviando pessoas para serem padres, freiras, consagrados, famílias santas, leigos engajados nas paróquias, nas comunidades. Nós precisamos. Rezemos pelas vocações. E cuidemos também das vocações que a gente já tem. Se você tem um padre, cuide desse padre. Faça uma comida para ele, mande de vez em quando. Não fique falando mal do padre. Olha, eu vejo que tem sacerdotes que sofrem muito nas paróquias. Tem paróquias nas quais o povo fica espionando até o que o padre come, que ele pede para comer e sai falando. Uma língua maligna. Cuidemos dos sacerdotes, eles são dons de Deus para nós, as freiras, os religiosos, os consagrados, em geral. Nós vimos também em Deuteronômio, né? Moisés, são os discursos de Moisés, o Deuteronômio, e o quanto ele... Interessante, né? Isso aqui mexia muito comigo antigamente, eu vou ser sincero, né? O quanto Moisés, ele implorou a Deus para ver a terra prometida, mas Deus disse para ele, você não vai, porque ele tinha batido 2 vezes na rocha, né? E Deus tinha falado para ele não bater daquela forma, mas ele perdeu a paciência. E o Senhor ficou, digamos assim, usando uma linguagem humana, né? Bravo com ele, né? Falou, você não vai entrar na terra prometida. Pode parecer uma injustiça, né? Desde que Moisés era um homem fiel, um bom homem, um bom líder. Mas, gente, saiba de uma coisa, você que é líder, eu que sou líder, nós seremos julgados em um padrão mais elevado, sabe? O juízo vai ser mais severo para com a gente. Você que é pai, você que é mãe, você que é padre, você que é líder. Deus te deu coisas e Deus te colocou em uma posição de autoridade. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem pecados que para o povo, vou usar esse termo, uma analogia, tá, gente? Não funciona assim, só uma analogia. Talvez até Deus faça vista grossa no dia do juízo para o povo simples, mas para um padre que conhece a verdade, para um líder, para alguém que conhece a palavra, conhece Deus, o juízo vai ser mais apertado, né? Então Moisés, por ser um líder e ter visto tudo que Deus fez, ele se irritou profundamente. Pode parecer simples para nós, mas isso aqui demonstrou uma falta de confiança em Deus, uma irritação, uma desobediência, sabe? E ele, como era um líder, o julgamento, apesar de Deus amá-lo, Deus também disciplinou e fez dele uma lição para os outros, né? O julgamento era mais severo. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Por isso que nós que somos líderes, não que nós nos desumanizaremos, nós somos humanos, mas temos que lutar para dar um bom testemunho. E essa questão do testemunho é muito séria. Você que é pai, mãe, teu filho está vendo tudo que você faz. As pessoas estão olhando a gente não percebe, mas estão. Interessante ver também que Deus sempre responde às orações, né? Mas a resposta dele às vezes é não. Você viu, Moisés pediu, eu quero entrar, e Deus disse não. Então, Deus é fiel, Ele nos ama sempre, gente. Mas também no mistério da sua graça, Ele sempre
vai ser soberano e livre, ele não é obrigado a fazer o que a gente quer. Então, às vezes a resposta de Deus vai ser não, mas é por um bem maior, a gente não entende. No céu nós vamos entender. Por que Moisés não entrou? É certeza que ele está no céu, que no Monte Tabor ele apareceu para falar com Jesus, ele e Elias, né? Mas tem um mistério de Deus, tem uma lição de Deus ali para o povo, para nós. E outra coisa também, é bonito ver Deus encorajando Josué, né? Dizendo, você vai entrar, eu vou estar com você. Deus também está te encorajando hoje. Não sei qual é a sua batalha. Em frente, eu estou contigo. Se Deus for com você, se a presença dele for à sua frente, a vitória é certa. Então confia, tá bom? E dê sobre você o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe. Evangelho não, da leitura, aliás. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Tears washed away, lost in echoes of yesterday.